Vamos ler com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos apontou no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14. Glória a Deus. E dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentando à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. E mais uma vez está sendo contado esta obra, está sendo contada hoje aqui na Vila Ré. Aqui falou, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Uma boa, bonita obra, uma obra que naquele tempo criticaram, não é? Outros que criticaram, como está escrito aqui. Ela molestou ela, disse que ela não devia ter feito aquilo, não devia ter gasto dinheiro naquilo, devia ter vendido aquele unguento, dado aos pobres. Que crítica sempre vai existir, porque o ser humano ele é muito bom de criticar, muito mais de criticar do que de elogiar. Porque quando alguém faz alguma coisa de bom, muitas das vezes não fez nada demais, fez aquilo que deveria fazer, não é? Mas criticar é mais fácil, criticar, ter um olhar crítico sobre uma coisa. E nesse caso também houve um olhar crítico sobre a atitude daquela mulher, não é? Podia ter vendido, gastou esse unguento, podia ter dado dinheiro aos pobres, podia ter feito de uma outra forma, mas o Senhor defendeu ela, e o Senhor falou assim: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Então ela recebeu do Senhor, ela recebeu então o valor da obra que ela fez. E muitas das vezes aqui na terra nós não recebemos o valor, mas o que importa não é que muitas das vezes você não é entendido, não é entendida, não é considerado, não é considerada, não tem o valor. O que importa é o que Deus ele está vendo, e o que Deus olha, e o que Ele acha daquilo que você faz, daquilo que você pratica, da forma de viver, na dificuldade, procurando viver na doutrina, procurando viver na palavra. Muitas das vezes recebe crítica, mas o Senhor diz para alguém que está aqui: o que importa é que eu me alegrei das tuas obras, te diz o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor.
Porque para criticar tem bastante, mas para ajudar, para orar, para dar um abraço, uma palavra de esperança, uma palavra amiga, muitas das vezes nós não encontramos, mas aqui você veio no lugar onde você encontra a palavra de Deus, fiel e verdadeira, e que te diz: eu alegrei-me de ti, te diz o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui ela fez uma obra que, com tanta crítica que ela teve ali, mas o Senhor falou assim: em todos os lugares do mundo, onde este evangelho for pregado também, o que ela fez será contado para a sua memória. Tudo está anotado, tudo no livro das crônicas do Senhor, tudo que nós fazemos está anotado lá. Mas ninguém valoriza, ninguém dá valor, ninguém olha, não é? Ninguém. Se eu não fizer, ou fizer de uma forma que não agradar, vão falar. Mas o que eu faço, ninguém fala. Mas o Senhor fala: mas eu estou vendo e estou anotando tudo. Bendito é o nome santo do Senhor. E você vai receber o pago da boa obra que você faz na presença de Deus. Santo é o nome do Senhor. Mas lendo essa palavra aqui, o Senhor nos atentou para uma parte, não é? Que ela estava então ali em Betânia, assentando à mesa, o Senhor, na casa de Simão, e veio essa mulher, e ela trazia um vaso de alabastro. Devia ser um vaso de alabastro, eu não conheço como é que é esse vaso de alabastro, mas devia ser um vaso de um bom valor, um vaso, devia ser um vaso bonito, não conheço alabastro, mas dentro desse vaso tinha um unguento de nardo puro, de muito preço. Então, aquele vaso, ele devia ser selado, porque ele carregava um unguento de nardo puro de muito preço. Carregava um produto de um grande valor, porque o nardo puro era usado para ungir, era usado, como foi aqui no caso, ungir o corpo do Senhor antes da sua sepultura. Ninguém sabia disso, só o Senhor sabia, e ela, por revelação, devia saber também. E ela então preparou aquilo para, como o próprio Senhor falou, ela antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Olha que obra que estava sendo realizada. Mas o Senhor nos chamou muita atenção na leitura, que fala assim: e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. O vaso precisou ser quebrado para a obra de Deus aparecer. Glória ao nome santo do Senhor. E na revelação dessa palavra, o Senhor diz para alguém que está aqui: eu vou ter que quebrar alguma coisa para uma obra aparecer. Santo é o nome do Senhor. Às vezes está ali preso, alguma coisa está presa e precisa ser quebrada alguma coisa para a obra de Deus aparecer. Santo é o nome do Senhor. E o Senhor, por esta palavra, Ele vai fazer alguma obra aparecer. Ele vai quebrar alguma coisa que está impedindo uma obra na vida de alguém que está aqui. Alguma coisa que está prendendo uma obra, o Senhor vai fazer que esta obra seja realizada e o nome de Deus vai ser glorificado. Santo é o nome do Senhor. Alguma incredulidade, não sabemos com quem o Senhor está falando, qual é a obra, mas sabemos que o Senhor, Ele vai desatar alguma coisa e vai fazer aparecer alguma obra. Ele vai quebrar alguma coisa, seja uma amizade, seja o que for, alguma incredulidade, alguma coisa que está prendendo alguém que pode estar prendendo a obra de Deus da tua vida. Santo é o nome do Senhor. No teu trabalho, na tua vida, onde for, o Senhor diz: eu vou ter que quebrar alguma coisa para uma obra acontecer. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ali tinha um nardo de puro, de grande preço, mas estava preso naquele vaso. O vaso até era bonito, de alabastro, devia ser. Senão falava, se não fosse um vaso, vamos crer. Não é? Depois vou até procurar saber. Mas se não fosse um vaso, como falava, estava num vaso.
Mas aqui falou, estava num vaso de alabastro. Alguma coisa grande, alguma coisa poderosa, alguma coisa de alto valor. Mas o que importava não era aquilo, o que importava era o que estava lá dentro, que precisava aparecer. E para aparecer alguma coisa grande tinha que ser quebrada. Santo é o nome do Senhor. Alguma coisa que se alguém olhar e falar, não vou quebrar isso, isso não vai ser, isso é inquebrável. Te diz o Senhor, inquebrável aos olhos dos homens, eu vou quebrar, bendito é o nome santo do Senhor, alguma coisa inquebrável, eu vou quebrar para minha obra aparecer. Glória a Deus. O que importava um unguento ali, um unguento de nardo puro preso ali, de que serviria aquilo? Aparecia mais o vaso do que o nardo. O nardo simbolizava a obra que Deus estava fazendo através daquela mulher que ia ungir o Senhor, o corpo do Senhor, já preparando para a sua sepultura. A obra estava dentro daquele vaso, mas o vaso era, quem olhar vai quebrar o vaso, ela não estava olhando para o vaso, ela estava olhando para o que tinha dentro do vaso, que tinha mais valor. Bendito é o nome santo do Senhor. Pode até ser que tenha alguém aqui que fala que o Senhor vai quebrar, mas não precisa ficar com medo não, não precisa ter medo não, porque o Senhor, quando Ele entra para fazer uma obra. Santo, que Ele vai quebrar, às vezes Ele vai quebrar alguma coisa que está te prendendo, para você receber de Deus uma bênção de Deus, não é? Serva de Deus aqui testemunhou agora, a última, falou, ela estava ligada no namoro que estava prendendo ela. Ela falou assim, me libertei do namoro, mas recebi a graça do Senhor Jesus. Às vezes nós estamos ligados com alguma coisa que não está permitindo que o Senhor faça uma obra na nossa vida, seja material, seja espiritual. O Senhor vai entrar e vai quebrar algum laço, vai quebrar alguma coisa, e a obra de Deus vai aparecer. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Às vezes ficamos presos em tanta coisa, e o nosso sentimento, e o nosso coração, às vezes estamos presos em alguma coisa que faz com que nós não conseguimos andar para frente. Fica preso naquilo, só olha para trás. O Senhor vai quebrar alguma coisa, algum sentimento de algum coração. O Senhor vai te libertar. O Senhor vai libertar alguém de alguma coisa, seja do teu passado, seja do teu presente, para abençoar o teu futuro, te diz o Senhor. Pois a bênção está lá na frente, não é? Aqui, se ficassem com tanto cuidado com aquele vaso. Santo é o nome. O Senhor revelou essa palavra. Glória ao nome do Senhor. E aqui em Marcos tem esse detalhe. Nunca tinha percebido, já li essa palavra, talvez já tenha até pregado essa palavra, mas eu nunca tinha percebido esse grande detalhe, que precisou quebrar o vaso para a obra aparecer. Irmandade me conhece, eu não consigo sair fora do que está na palavra, e a palavra de hoje é esta mesmo. Eu vou quebrar alguma coisa para tirar alguma coisa boa lá de dentro. Santo é o nome do Senhor. Modificar algum sentimento, algum pensamento, alguma ligação. Quem sabe, bendito é o nome do Senhor, servo de Deus com muita discrição. Ele disse que estava alguma coisa que prendia ele, salvo engano, 6 anos, mas veio no culto e o Senhor libertou ele de alguma coisa, e ele pôde servir a Deus de uma outra maneira. Quem sabe o Senhor vai fazer uma obra, vai libertar alguém de algum vício, de algum costume, de alguma coisa que te prende, e você não consegue dar um louvor perfeito a Deus, porque é o que está escrito aqui. O nardo puro, o unguento de nardo puro, ia dar um perfume, e era para perfumar. Quem sabe tem alguém aqui que você queria dar um louvor melhor para o teu Senhor, mas você não consegue, você está preso,
Mas o Senhor vai quebrar alguma amarra de alguém que está aqui, ou na tua casa, ou na tua família, alguma amarra que prende para que a obra de Deus aconteça e o nome de Deus ser glorificado. Santo é o nome do Senhor. Quem sabe, só Deus sabe com quem está falando, o que você pede, o que te prende, o que te amarra. Estou preso num relacionamento, santo é o nome do Senhor, mas você está vendo, esse relacionamento não é da parte de Deus, mas está preso, o Senhor vai te soltar. Santo é o nome do Senhor. O Senhor vai soltar alguém de uma amizade que não está fazendo bem, algum relacionamento que não está fazendo bem, uma amizade que não está te ajudando a servir a Deus. O Senhor vai soltar, o Senhor, sabe o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai abrir os olhos de alguém, abrir os olhos para enxergar o que você até agora não enxergou. Santo é o nome do Senhor. Vai quebrar, santo é o nome de Deus, vai quebrar alguma coisa que está te atrapalhando, para aquilo que é de Deus poder aflorar na tua vida, acontecer na tua vida. Aquilo que é de Deus vai sair para fora. Santo, porque não adianta, é para o Senhor, mas está preso, não vai ter obra, não. E aqui teve que quebrar o vaso, quebra o vaso, porque tem que aparecer a obra de Deus. E o Senhor então foi ali ungido com aquele unguento, e teve crítica, e tudo tem crítica, mas não liga para crítica não. Está firme com o Senhor? É o Senhor que está no teu caminho? Não tenha medo de crítica não. Faz o teu trabalho, faz a obra, e o nome de Deus vai ser glorificado. Nós temos que agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus. E se nós só querer agradar o homem, nós não vamos agradar a Deus. Muitas das vezes nós temos que falar um não para o homem, e quando diz o homem, diz para a mulher, mas você vai ficar agradando a Deus. Eu não vou desagradar a Deus, eu vou agradar a Deus. Então às vezes nós temos que desagradar o homem, que vai fazer, não é? O próprio Senhor falou, não é? Quem não deixar pai, mãe, família para servir a Ele, o que Ele quis dizer? Não é abandonar, não é? Ele quis dizer que muitas das vezes nós temos que ir contra alguns princípios, contra algumas coisas. Não, isso aqui eu não aceito, isso eu não posso, isso eu não devo, mas eu vou ficar agradando o meu Senhor, eu vou agradar o meu Senhor. Então às vezes nós passamos por crítica. Mas esse aí agora só pensa em congregar, só pensa em Deus, só faz as coisas de Deus, esse aí, não é? Nosso intuito é agradar aquele que nos chamou e aquele que vai nos livrar da morte. Glória ao nome santo do Senhor. Às vezes não é compreendido, às vezes não é entendido, mas importa é que Deus te compreende. Importa que tudo que você fizer como esta mulher fez, ela deu o que ela tinha de melhor. Um unguento que valia aqui 300 dinheiros, ela ofereceu para o Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ela então sofreu crítica, mas não tem problema, a crítica se acabou, mas a obra ficou escrita. Alguma crítica, o Senhor vai calar alguma crítica. O Senhor vai fechar a boca de alguém e vai calar alguma crítica. Santo é o nome do Senhor. E como nós ouvimos hoje aqui, quem sabe aquele que criticava, ele vai passar a elogiar. Ele vai passar, bendito é o nome santo do Senhor, a ter um outro posicionamento. Lá atrás crítica, lá na frente elogio. Eu não sabia, eu falava o que eu não sabia, eu não conhecia, mas agora o que eu tenho a te falar é: me perdoa, eu não sabia o que eu estava falando.
Glória ao nome do Senhor. Ficou escrito aqui, e até hoje foi lido. Foi lido que aquela obra foi uma obra que ficou para a eternidade. Não é? Às vezes é duro ouvir uma crítica, mas se nós aguentarmos firme no nosso lugar e deixar o Senhor trabalhar, Ele é que vai quebrar o vaso para uma obra aparecer. Deus seja louvado. Amém. Agora juntos agradecemos a Deus com uma oração. Amém.